Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Scout Talks. Este é um podcast da ProScout onde entrevistamos os principais intervenientes do jogo. Neste episódio vamos falar com Rui Almeida, treinador português de 49 anos que tem vindo a destacar-se nos principais campeonatos franceses. Depois de uma carreira com passagens em vários clubes nacionais e internacionais, Rui Almeida chegou à França há 4 anos. Hoje disputa a Ligue 2 como técnico de Troyes. Encontram-se na terceira posição e já garantiram um lugar no play-off de acesso ao principal escalão francês. A subida é um objetivo concreto. Aproveito também para informar que no próximo dia 8 de junho em Braga, a ProScout vai lançar a primeira edição de Scout Talks, um evento com oradores de referência a nível nacional e europeu. Para saberem mais sobre as inscrições, visitem o nosso site ou as nossas redes sociais. Olá Rui, bem-vindo ao Scout Talks. É um gosto enorme ter o Rui connosco em mais um episódio do nosso podcast e esperemos que seja uma conversa muito interessante para nos dar a conhecer o seu excelente trabalho em França, no Troyes, e um pouco como é que trabalha o seu modelo de jogo, as suas ideias, como é que tem sido essa experiência em França, depois de ter passado pelo Red Star e pelo Bastia, e agora que procura fazer história no Troyes. Obrigado eu pelo convite. Boa tarde. Pronto. Em primeiro lugar, gostaríamos de perguntar ao Rui. O Rui durante muito tempo foi treinador adjunto do professor Jesualdo Ferreira em clubes como o Sporting Braga, Panathinaikos, Zamalek. Como é que surge a hipótese de deixar de ser adjunto e passar a ser treinador principal? E explique-nos um pouco o projeto que teve na seleção olímpica da Síria e depois disso, como é que surge a hipótese de ir treinar para a França? A carreira de treinador principal começa já antes também na formação, depois deixo e quando começa a parte profissional. O primeiro clube que eu treinei em termos de séniores foi o Atlético, estava na altura na segunda divisão B. Estamos a falar de anos de 96, 97. E depois continuei a carreira por vários clubes, nomeadamente o Estoril. Tive alguns anos com 2 subidas de divisão, até que na mudança para o Trofense, e quando termina a minha ligação ao Vítor Oliveira, já vinha um pouco há um tempo a pensar nessa situação. Surge um convite através de uma pessoa que me pergunta, que às vezes a oportunidade surge quando a pessoa se encontra mesmo naquele cruzamento. Claro. Que pensa nas coisas e às vezes surge exatamente, e já me aconteceu mais uma vez na minha carreira. E surge a pergunta há aqui um projeto e eu já tinha curiosidade, até porque já tinha estado ligado. Eu fui 2 anos coordenador da Associação de Futebol de Lisboa, portanto ligado à Federação Portuguesa de Futebol, tanto nas seleções, todas as seleções em que nós somos coordenadores das seleções todas de sub-11 aos sub-19 e aos cursos de treinadores na altura. Eu já tinha um pouco a curiosidade e sentir um pouco as seleções. E quando surge o convite da Síria, eu, embora fosse claramente partir ao desconhecido, porque era um país claramente desconhecido para mim, estamos a falar da Síria antes do início da guerra, de 2010, claro. E embora eu tenha estado depois, também perto de um ano depois da guerra, e eu lancei-me nessa altura, e estive quase 2 anos como selecionador da Síria, tanto num primeiro momento fui para selecionador olímpico e depois também fui selecionador A, até que fui até ao limite nos Jogos Olímpicos. Fomos até ao play-off final de qualificação para os Jogos Olímpicos de Londres. Não conseguimos no play-off final, mas no limite, depois já estamos a falar de março de 2012, eu senti que não era o momento de continuar. E na altura já estava quase para assinar por um clube no Médio Oriente, quando surge o convite do professor, que na altura o Zé Gomes ia sair da sua equipa técnica, e perguntar-me se queria me juntar à equipa técnica dele. Eu já conhecia o professor há uns anos e naturalmente seria uma honra. O Panathinaikos estava a disputar a Liga dos Campeões na altura, a lutar para títulos, contra um Olympiacos, não é o Olympiacos de hoje, é um Olympiacos muito forte também. E foi uma aventura incrível também. Foram vários clubes, quase 4 anos com o professor, os clubes que o Francisco disse.
com o Panathinaikos, depois o Sporting, depois o Braga, depois o Zamalek. Um percurso muito, muito interessante, porque depois se calhar vamos falar dele. Mas, e depois a entrada em França, no final de sermos campeões, de termos a dobradinha, a taça e o campeonato, eu sabia que o professor ia seguir do Egito, ia seguir outros caminhos, e eu achei que era o momento. E mais uma vez na carreira, no momento, portanto, antes de eu tomar uma decisão, surge o convite. Ainda estamos mesmo a terminar a época, tanto que eu saio a 2 jornadas do fim. Ainda nem tinha terminado a época. Surge o convite de França. Mais uma vez, perguntar se gostaria de ter um desafio em França. E claro, estamos a falar das melhores ligas europeias e lá vinha a aventura para a França. E ainda bem, porque está a fazer um excelente trabalho. Exatamente. Rui, quais são os maiores desafios que um treinador enfrenta quando passa de adjunto a técnico principal? Olha, eu sinceramente passei várias etapas como treinador adjunto, naturalmente. Do treinador adjunto do Atlético Clube de Portugal ao treinador adjunto do professor Josualdo Ferreira, são diferenças muito grandes. Principalmente porque também o momento da carreira do professor foi diferente. O professor tinha um perfil, muitas vezes, de manager, o que leva a ter responsabilidades e funções completamente diferentes de um adjunto, digamos, em que não encerra responsabilidades, quase, muitas vezes, na participação no treino, quase treinador. Portanto, a diferença, naturalmente, uma grande diferença, tem a ver com a tomada de decisão, naturalmente. O treinador principal tem decisões que o adjunto nunca tem, não é? Naturalmente. Perante a direção, perante os órgãos de comunicação social, perante os adeptos, perante um enorme grupo de pessoas que tem sempre. Depois, no dia-a-dia, digamos que a vida do treinador adjunto, e cada vez mais, vocês já falaram com vários treinadores adjuntos, cada vez mais o treinador adjunto é uma peça muito importante. Os adjuntos são peças muito importantes no trabalho diário. Comigo eu tenho comigo o Gabriel, e os outros adjuntos são franceses. O Gabriel trabalha comigo, que esteve comigo no Braga e depois esteve no Sporting, com vários treinadores. Portanto, ele tem uma função que encerra, que muitas coisas são aqueles que os principais também têm que fazer. Agora, um principal, naturalmente, tem toda a outra parte de relações, digamos, internas e externas, que o adjunto não tem. Muito bem. E falando do Gabriel, uma das perguntas também que vamos fazer mais à frente é precisamente isso, perceber como é que é a estrutura atual da sua equipa técnica e como é que estão divididos, mas lá chegaremos. Antes disso, no Red Star, em 2015-2016, quando assumiu o seu primeiro desafio em França, a equipa ficou às portas do play-off. Entretanto, o Rui acaba por sair, assume o desafio no Bastia, mas o Red Star desceu de divisão, voltou a subir, agora está prestes a descer. Como é que classifica o excelente quinto lugar que conseguiu nessa temporada? Se foi um feito inédito e se acredita que é um feito que só é possível com o excelente trabalho que fizeram, porque se olharmos agora as classificações e esta oscilação, percebemos que se calhar não existe a estrutura, não existe uma estrutura forte para sustentar este quinto lugar, e que aquilo que vocês fizeram foi algo histórico. Claro. Uma pequena só correção: na altura, em 2015-16, não havia play-off ainda na Liga 2 francesa. Portanto, nós só subia os primeiros três subiam diretamente, os outros não tinham direito. Nós foi a um ponto da subida. Exatamente, foi isso. Um ponto da subida. Encerrou aquilo que disse encerrou claramente. Eu acho que, e colocando com toda a humildade no trabalho que fizemos, naturalmente o trabalho, os factos falam por si, naturalmente. Quando nós saímos, a equipa desceu e voltou a tentar e voltou a descer. Eu, quando cheguei ao Red Star, e o desafio foi esse, o presidente pediu-me que estabilizasse a equipa na Liga 2, porque vinha de muitos anos em campeonatos não profissionais, embora seja um clube com um historial imenso. Basta falar que o fundador do Red Star foi o fundador da Copa Mundial, não é? Portanto, é uma pessoa mítica, digamos, no futebol, para nós todos. Perdeu-se nas questões financeiras, porque em França
se estão a par, a questão financeira dos clubes é muito limpa, não tem como. A DNCG controla a parte financeira, portanto o clube ou tem dinheiro ou não tem dinheiro, se não tem dinheiro desce divisão. Portanto, e esse foi o desafio. Chegámos, não tinha, portanto, tive que reestruturar da lavandaria ao posto médico, à parte de staff técnico, tive que reestruturar tudo. Organizar, reestruturar, ajudar a dar algum equilíbrio a todas estas estruturas e depois lá seguimos o nosso caminho, na parte esportiva. Começámos também um pouco como este ano, muito mal, porque realmente o clube, nós começámos com 12 jogadores no início, não tínhamos jogadores, porque o clube não vinha preparado para esta dimensão profissional, para a dificuldade que era a Liga, que a Liga é, a Liga 2 francesa. Mas depois conseguimos equilibrar e depois fizemos uma caminhada verdadeiramente, como disse o Alexandre ou o Francisco. Foi o Francisco. Foi o Francisco, peço desculpa. Verdadeiramente terminámos mesmo a um ponto do playoff. Saí, não sei o que é que aconteceu, naturalmente perderam, porque muitas coisas estavam estruturadas ou assentes em mim e no Gabriel, e quando nós saímos, o know-how sai, não é? Nós deixámos a parte física lá, naturalmente, podemos trazer não trouxemos o posto médico, nem as máquinas de lavar, nem nada disso, mas se calhar, tirámos 12 horas ou 10 horas de trabalho por dia. Claro. E aí, desaparecendo as 10 horas de trabalho por dia, desaparece muita coisa, não é? Claro. Agora tudo o resto, mas tudo muito assente nessa. Veja que mesmo no Estoril já, e outros clubes que eu passei, no Estoril e outros clubes, mas nomeadamente os últimos 4 que passei com o professor José Ferreira, estamos a falar de clubes grandes, não é? E os clubes grandes têm estruturas super profissionais. Claro. Eu acho que foi isso que eu aportei ao Red Star. Profissionalizei o departamento profissional, mesmo que tendo muita dificuldade no momento, muita resistência, mas também se há uma coisa que eu aprendi desde que estou nos traseiros, já vão quase 9 anos neste momento, é que temos que ter flexibilidade e temos que saber, temos que ter as nossas ideias, naturalmente, e levar as nossas ideias para a frente, mas com alguma ponderação, porque eu acho que os caminhos de corte, ou de corte a 100% nem sempre são o melhor caminho. Claro. Como o Rui e o Francisco referiram anteriormente, esteve também como treinador na Liga 1 ao serviço do Bastia. Aí tentou evitar a despromoção, fez 11 partidas como técnico, mas não conseguiram evitar a descida. Entretanto, o clube já caiu para as divisões amadoras. O que é que sente que faltou na época 2016-2017 para conseguir a manutenção? Olha, Alexandre, faltaram mais jogos. Porque eu digo isto só porque fizemos uma média de 1 ponto por jogo. Se fizéssemos os jogos todos, tínhamos 38, sobrava e sobrava para ficarmos na Liga 1. Portanto, mas foram muitas contingências, Alexandre e Francisco, muitas contingências para um clube só. Veja que o clube chegou ao fim, falávamos 3 milhões de déficit, eram 23 milhões de déficit, claro, a DNCG levou o clube à 5ª divisão. Falávamos de situações de como que a situação que aconteceu com o Lyon, em que perdemos 3 pontos, em que o jogo estava empatado ao intervalo. Esse ponto colocávamos na Liga 1, veja bem. Portanto, nós perdemos um jogo na Secretaria contra o Lyon, aos 45 minutos o jogo foi interrompido por intervenção dos nossos adeptos no estádio. E eram muitas coisas juntas, está a perceber? Agora, não interessa falar para trás, eu acho que perante todas as dificuldades, para mim foi uma experiência fantástica. Agora, veja que todos nós aprendemos com o pior e com o melhor. Veja que no mesmo ano, e se você se lembra, e eu não gosto de estar a falar colegas, mas é só para lhe dar um exemplo, no mesmo ano que eu desci com o Bastia com 11 jogos, mais 2 colegas nossos treinadores, desceram também em campeonatos diferentes. Não é? Se vocês se lembram, nesse mesmo ano, desce o Marco e desce o Vítor. Na Inglaterra e na Alemanha. Portanto, isto descer há várias leituras agora. Portanto, posso lhe dizer que e como outros já desceram, agora a questão principal é a pessoa perceber porque é que desceu e seguir em frente na carreira e não aprender com isso e tomar ou não tomar novamente a decisão. Mas já Claro, e era precisamente aí que eu ia chegar agora, que é crescer na adversidade. Depois disso, o Rui fez um interregno, ou seja, parou durante uma época.
O que é que fez durante esse tempo? Quantos jogos é que viu? Como é que se preparou para estar melhor para o desafio que ia chegar a seguir, que neste caso é do Troyes? Olha, Francisco, sabe que eu sinto, e vocês também, o futebol está, sem dúvida nenhuma, numa mudança permanente e uma mutação completamente constante. Isso leva-nos, obriga-nos a estudar, a pensar, a refletir, e eu já não parava há muitos anos. Sinceramente, já não parava há muitos anos. E não é que necessitasse parar, sinceramente. Mas a partir do momento que não começamos no início da época, e perante uma época do Bastia, eu disse, não vou entrar numa época a meio outra vez, naturalmente. Essa foi a primeira razão porque eu não comecei. Embora tenha tido convites de França, nomeadamente de França. Uhum. Essa foi a primeira razão pela que eu não comecei. Portanto, eu disse começar em outubro, novembro, dezembro, quando já me aconteceu aquilo no Bastia, é um grande risco, novamente. Claro. E depois aproveitei para fazer isso. Passei por vários campeonatos, sinceramente, via quase em todos os campeonatos da Europa, os top 5, e depois mais alguns adjacentes ao lado. Deu para visitar amigos que estavam em várias partes do mundo, deu para estar com a família, porque a minha família de vez em quando não me tem perseguido, na Síria não me perseguiu, no Egito não me perseguiu, portanto, que é muito importante. Tenho uma filha já com 16 anos e isso tem sido, de vez em quando, a família dos treinadores de futebol paga caro a nossa vida. Claro. Entretanto, depois deste intervalo, digamos, ausente, chegou ao Troyes, onde assinou por 2 épocas. Uhum. Hoje estão em terceiro lugar e com os olhos postos na Primeira Liga. Vão disputar o play-off e queremos saber se a subida é um objetivo imediato para esta temporada. O Presidente, ao início, não o pediu. Eu disse-lhe em jeito de brincadeira, olha, se eu fiz 64 pontos com a Red Star, tenho que fazer os mesmos no mínimo com o Troyes. Porque, naturalmente, o nosso plantel não vai ser inferior. E vou tentar fazer o mesmo, naturalmente. Naturalmente, a partir do momento que virámos com 29 pontos o meio campeonato, e seguimos, a segunda volta, sinceramente, naturalmente, os números, fizemos números muito superiores, já vamos em 38 pontos neste momento, já vamos consideravelmente com mais pontos que na primeira volta, e como disse, estamos no Play-Off 2, quer dizer que evitámos já um jogo do Play-Off, vamos jogar em casa esse Play-Off, no mínimo, estamos, vamos tentar ganhar faltam 2 jogos para terminar a época regular, vamos tentar ganhar esses 2 jogos e não estamos, sinceramente, estamos preocupados connosco e ganhar os 2 jogos e vamos ver o que é que vai acontecer com o nosso adversário em cima, mas neste momento estamos, porque há essa chance, verdadeiramente, de irmos atacar o Play-Off com toda a força e é possível e naturalmente subir divisão. Muito bem. Mas hoje as coisas estão a correr bem, já vão em 12 jogos sem perder, mas nem sempre foi assim. No início do campeonato, a equipa só tinha 3 pontos em 6 jogos, e neste momento fez uma segunda volta espetacular e, salvo erro, se contarmos desde que o mercado de transferências fechou, se contarmos esse período até este momento, a equipa estaria em primeiro lugar. Como é que o Rui explica o desenvolvimento e o crescimento da equipa em termos de resultado, mesmo tendo um orçamento mais baixo do que muitas equipas da Liga? Francisco Alexandre, desde o início, o conteúdo em si não mudou. O que naturalmente foram mudando foi os jogadores. Entraram 7 jogadores no último mês. A última semana até. Isto depois foi uma acumulação de trabalho. Eu, sinceramente, foi o que eu ia dizendo aos jogadores. Naturalmente, os resultados são muito importantes, porque quando um treinador não ganha, corre riscos muito grandes, não é? Nomeadamente quando perde alguns jogos consecutivos. Mas a acumulação de trabalho estava a ser feita. E eu sabia disso. E aquilo que eu fui fazendo foi desafiando ao longo da época os jogadores. Não sei se vocês repararam, eu há coisa mais ou menos de 12 jogos, eu alterei um bocadinho a forma de jogar, o sistema de jogo. Houve um momento que senti, nós temos uma derrota na segunda volta, temos só uma derrota, perdemos um jogo. Senti que a equipa estava a ficar como, mesmo que tendo algumas boas performances, nós já estávamos claramente a subir, a subir muito de performance, mas senti que a equipa
não estava a ser desafiado em termos de alguns jogos. E eu, sinceramente, cheguei a um ponto e falei com o Gabriel sobre isso, a dizer, vamos arriscar, mas os princípios não vão mudar muito. O que queria dizer com isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nós defendemos em 4-4-2, não vamos mudar os princípios, por exemplo, defensivos, e eu alterei de um 4-2-3-1, um 4-3-3, eu alterei para um 3-4-3 ou um 3-5-2. E claro, trouxe no início um grande desconforto à equipa, porque foi um risco, naturalmente, foi um risco, mas isso para dizer, porque depois mais tarde vamos falar nisso, isso para dizer que tentei trazer aos jogadores e novas coisas, que é, eu tento sempre que os jogadores encontrar um ponto de equilíbrio entre aquilo que é a minha intervenção, que é naturalmente a minha intervenção tática e estratégica, que haja rigor nessa intervenção, que os jogadores compreendam que tem que haver rigor nessa intervenção, mas também haver uma janela de liberdade, que é o jogador ter capacidade de tomar decisões e improvisação, assumir riscos, ser criativo e naturalmente poder se exponenciar ao máximo. Portanto, e houve ali um momento na época que eu senti, ok, não sei se vamos conseguir muito mais longe na minha leitura perante aquilo que eu conhecia o meu plantel, então mudei e felizmente o risco tive sucesso no risco. Sim, senhor. Quais considera serem as referências da sua equipa? Como caracteriza o Bryan Mbeumo e até onde é que acha que ele conseguirá chegar, visto que com 19 anos já leva 10 gols no campeonato? Olha, o Bryan, eu quando cheguei, o Bryan fez a formação como extremo esquerdo. Eu vejo sempre muitos jovens jogadores como rapazes e eu olho para eles sempre com os olhos a dizer onde é que eu posso ajudar este rapaz a ser melhor. Como é que eu posso melhorar no potencial que ele tem, o que é que eu posso fazer por ele? E aquilo que eu vi com o Bryan, e foi esse o desafio que eu lancei, foi, olha, fizeste a tua carreira aqui, até aqui, aí já sabes, vamos trabalhar um pouco no lado direito, que não é muito diferente, os mesmos princípios, ensinar, ele não sabia defender, claramente, não sabia colocar-se, não sabia o que era fechar espaços interiores, então lá explicámos, lá trabalhámos com ele, juntar essa parte, trabalhar o corredor direito, conseguimos, ele jogou vários jogos nessa posição, eu disse, ok, isso já está, amigo, agora vamos à parte mais difícil, que é jogar no meio. Vamos jogar no meio, vai jogar atrás do ponta de lança, vai jogar atrás do avançado, vamos jogar com dois, nós já jogámos com dois avançados puros, então olha, vai jogar atrás deste e vamos ver como é que fizemos algumas coisas, trabalhámos com ele e ele neste momento lá está a se regalar, a jogar atrás do ponta de lança. Portanto é um rapaz que assim, isto para dizer o quê? Potencial enorme, uma capacidade de aprendizagem enorme, um rapaz que ouve bastante, escuta, e tem um potencial enorme de crescimento gigante. Muito bem. Falando aqui um pouco sobre o Rui, como é que se define enquanto treinador e qual é que é o modelo de jogo que procura implementar nas suas equipas? Quando chegou ao Troyes, já da experiência que tinha em França, já era um plantel que conhecia, tinha a noção que era preciso vários jogadores de reforçar o plantel para irem ao encontro da ideia de jogo que tinham, ou foi um processo natural que, com base naquilo que foi encontrando e conhecendo do plantel, acabou por adaptar o seu modelo de jogo ao contexto? Uma pergunta, sempre aquelas perguntas, essa é uma pergunta tem uma resposta às vezes complexa. As duas, três primeiras, sobre a primeira pergunta, em como em todas as equipas que descem, Alexandre, Francisco, há uma complexidade que é o campeonato francês, na primeira coisa, não tem paraquedas financeiras. Portanto, as equipas que descem não têm ajuda financeira da Liga. Não é como a Inglaterra e Espanha. Portanto, logo aí, baixa de qualquer coisa como 25 milhões para 13, ou 27 para 13. Portanto, há um corte absoluto. Há vários jogadores que saem do plantel, obrigatoriamente. E isso obriga, naturalmente, a recrutar. A segunda coisa é o timing de saída deles, que é complicado. Nem sempre saem no início do campeonato, e alguns, por exemplo, saiu o lateral esquerdo, que foi para o Nantes, do Miguel na altura, no último dia de mercado. Portanto, que é uma coisa interessante, não é? A pessoa perdeu um lateral esquerdo, o seu melhor lateral esquerdo, no último dia de mercado. Portanto, obriga a reinventar, que é o trabalho do treinador, que é reinventar-se. É reinventar. E tive a reinventar durante várias semanas, até que depois fui buscar nós temos uma coisa que chama um joker, podemos ir buscar um joker,
e fomos buscar como joker um jogador. Depois foi trabalhar em cima aquela situação, foi a colocar dentro dos jogadores que nos faltavam, já tínhamos uma ideia, naturalmente, do perfil que eu quero, mais que o sistema, de princípios de jogo defensivos e ofensivos, que defendia e buscar os jogadores para aquilo que eu queria. Nem sempre é fácil, porque mesmo que você vos pareça muito dinheiro ter 11 milhões, a corrida contra um Lanza ou contra um Metz, contra um Auxerre, tem 30 milhões, portanto todos os melhores jogadores do mercado francês são absorvidos por eles, naturalmente. Nós temos que inventar por outro lado, foi isto que nós fizemos. Fui buscar o Ione Tavares, que eu conhecia, faltava um central, o Salmier, que é emprestado do Estrasburgo da Primeira Liga, fui buscar o Martins, o Christopher do Lyon, está emprestado também, o Poati, que é o lateral esquerdo que veio de Montpellier já fora de fora, o Claude Gonçalves, que não estava com o clube ainda, que estava no Tondela. Portanto, e fomos juntando assim este grupo de rapazes àquilo que me faltava em termos de posições. Fomos buscar no último dia marcado o Kevin de Fortuny ao Lance, que o Lance podia sair. Portanto, está a ver, isto foi tudo naquilo. A juntar às minhas ideias, àquilo que podemos trabalhar num início da época, eu tive que trabalhar em plena época desportiva e após as derrotas, a partir da 7ª jornada, que foi a partir do primeiro interregno das seleções, voltar a trabalhar o modelo de jogo, tudo aquilo que tem que se construir, a jogar, que é sempre mais difícil. Felizmente correu bem e fomos começando a ganhar jogos, porque senão é bem mais difícil, naturalmente. Claro. Além dos jogos, diariamente, durante os treinos, a que esforços extra é que recorrem para conseguir colocar esses jogadores a render o que eles realmente valem, e também naquela altura da temporada em que decidiu alterar o sistema tático, teve que adicionar algum trabalho extra aos jogadores, algum trabalho de casa para eles próprios. Como é que conseguiram gerir isso? Não, nada específico. Veja, nós, trabalho específico não, a única coisa que se faz, e isso posso dizer tranquilamente, outra coisa que me adaptei e fui crescendo como treinador e fui mudando ou não. Há sempre trabalho de prevenção, há sempre trabalho de potenciação, isso é feito sempre em coordenação comigo, naturalmente, com as pessoas que trabalham comigo, com as pessoas que trabalham na parte de metodologia do treino e com outras. Isso é sempre feito. O mais importante, e fez-me parte da parte fisiológica, é que qualquer subdinâmica que nós trabalhamos na parte do treino, na parte, naturalmente, eu estou a falar da parte técnico-tática, é em função daquilo que eu requisito. Portanto, a parte fisiológica é sempre é requisitada em função da outra parte, sempre. Portanto, não há nada que seja trabalhado só para potenciar a parte fisiológica, naturalmente. Agora, a parte macro, Francisco e Alexandre, acima de tudo é um trabalho em especificidade, naturalmente como todos os treinadores provavelmente portugueses, em que há uma relação entre os grandes princípios daquilo que é para o modelo de jogo e os tipos de esforço que eu quero fazer, naturalmente, em cada dia do treino, da sessão de treino. Isto numa forma naturalmente mais horizontal, digamos, se nós quisermos olhar um bocadinho, nunca olhamos a muito longo termo, olhamos a 2-3 semanas, mas se quisermos a cada semana e cada 2-3 semanas, fazemos dentro daquilo que nós queremos, o tipo de esforço que queremos fazer, os grandes princípios do treino que nós temos e as subdinâmicas de recuperação durante o microciclo, naturalmente. Isto são os traços gerais em relação àquilo que é depois colocar, naturalmente, os ingredientes dentro daquilo que são os nossos princípios de jogo em relação aos momentos do jogo, naturalmente. Bem, então podemos dizer que é um microciclo. Em todos os microciclos estão presentes, em todas as sessões de treino, estão presentes muito a questão de ter bola e acaba por ser um pouco a equipa que se caracteriza, um futebol ofensivo, gostar de ter bola e promover essa relação com a bola durante os treinos? A presença da bola nos treinos, sim. O ter a bola, as minhas equipas não se sentem muito nervosas e eu não tenho bola, sinceramente. Se tenho bola, fantástico. Mas
eu passo uma coisa, sinceramente, independentemente, e isto, mesmo já que na altura que conversava com o professor, e isso foi uma das coisas que foi muito interessante com o professor era uma pessoa que queria ter sem bola também, mas as equipas do professor não ficavam nervosas por não ter bola. Se vocês se lembram um bocadinho, por exemplo, a equipa do professor do Porto era uma equipa muito poderosa em termos de posse de bola, naturalmente, por isso é que também fui campeão 3 vezes. Mas depois, quando eu estive com ele, e por exemplo no Zamalek, que nós éramos uma das maiores equipas do campeonato, também não nos sentíamos nervosos sem bola. O que quer dizer com isso? Quer dizer que sabíamos estrategicamente, estávamos preparados para não ter bola e utilizar o erro adversário. Portanto, é isso que eu estou a dizer. Portanto, não ficamos nervosos por não ter bola. Agora, podemos ter bola e saber geri-la e saber ter paciência para adversários que, por exemplo, nesta liga onde eu estou, que se baixam e que se recolhem e que se fecham em 25 metros, tem que saber jogar com bola e sem bola também. Muito bem, mas para quem não conhece o vosso modelo de jogo, a forma de jogar, como é que o Rui caracteriza atualmente o Troia? Como é que explica às pessoas também que estão a ouvir aquilo que é a vossa forma e a vossa identidade? Olha, eu acho que eu desafio as pessoas a ver-nos a jogar, que é o mais fácil. Porque eu acho que a equipa, quem visse a nossa equipa jogar 20 jogos atrás e vir agora, e vão-se perguntar, mas isto é a mesma equipa? Porque naturalmente, eu volto-lhe a dizer, aquilo que eu lhe disse anteriormente, relativamente, eu dei esse exemplo da forma como defendemos, que é a preocupação que eu tive foi, quando eu alterei um pouco o sistema de jogo, foi disso. Eu não posso naturalmente alterar os princípios de jogo. Por exemplo, em relação à parte defensiva, por exemplo, que eu dei-lhe o exemplo. Porque senão aí eu não iria ter tempo para estar a mexer nas bases, não é? Claro. Em plena época desportiva. Ou podia ter, mas ia ser mais difícil, naturalmente. Quando os jogadores têm rotinas de pressão média ou pressão alta em 4-4-2 e de repente, ou em 4-3-3, e de repente eu digo, olha, não vamos fazer nada disso, vamos só defender com um avançado e vamos alinhar aqui a 5. É possível, mas o jogador vai dizer, mas então agora já não avança, já não pressionamos com 2, já não pressionamos com 3, já não bloqueamos a saída do adversário, dos centrais, do médio defensivo. Estamos está a perceber? Isso ia alterar muitas ideias no jogador. E gera dúvidas no próprio jogador? Nos jogadores. E eu não fiz nada disso. Portanto, eu alterei naturalmente o posicionamento dos jogadores no campo, por exemplo. Eu dou-lhe um exemplo. O Brian Pelé, que era um extremo de raiz, e o Brian Mambo, como você diz, era outro extremo de raiz, um jogava à esquerda, outro jogava à direita, e neste momento o Brian Pelé joga numa linha de 3 médios, e o Brian Mambo joga como segundo ponta de lança. Portanto, alterei bastante o posicionamento do jogador, o que trouxe ao cariz à equipa, naturalmente, para além de jogar com 3 defesas, naturalmente, e jogar com 2 laterais, em que um deles não é lateral, o Claude Gonçalves, como vocês sabem, no Continental jogou a médio defensivo, ou a 8, ele joga comigo a lateral, médio, extremo, como vocês quiserem chamar. Portanto, o posicionamento das peças no campo trouxe à equipa uma coisa diferente. Agora, se há algo em comum nas duas equipas, para além daquilo que estamos a falar em relação a alguns princípios, a minha equipa é uma equipa muito vertical, sem dúvida nenhuma. É uma equipa muito vertical. É uma equipa que quer sempre que pode, acelerar e jogar vertical. Isso sem dúvida nenhuma. E às vezes corremos riscos demais, que é, queremos no primeiro passo, às vezes, colocar um passo vertical, que às vezes não é a melhor opção. Muito bem. Uma questão aqui, virando um pouco esta conversa para a área da análise e preparação dos jogos, trabalho diário. Que importância é que o Rui e a sua equipa técnica dão a esta área da análise, de forma a prepararem os jogos e os treinos na semana de trabalho? Ou seja, quantos jogos é que observam dos vossos adversários e depois de recolherem a informação se adaptam a semana de trabalho em função daquilo que o adversário joga? E se considera também que os dados estatísticos, com este crescimento da utilização dos dados estatísticos, se faz algum sentido e se vocês utilizam isto como os dados estatísticos como ferramenta complementar à análise de preparação dos jogos? Vê se eu não me esqueço das perguntas, Alexandre. Não, eu vou começar pela primeira, a importância da análise de vídeo. Exatamente. Isso é muito simples. O vídeo, neste momento, para nós, é o núcleo central da organização e modelação do treino e da competição. Sem dúvida nenhuma. É a parte central.
e é uma fonte privilegiada de informação, naturalmente, para nós. Portanto, isto, daí partimos para muitas direções, naturalmente. E daí advém que, naturalmente, filmamos os nossos jogos, filmamos quando podemos. Nós não temos aqui, infelizmente, ainda estamos a tentar estruturar o clube para que se consiga filmar integralmente os treinos também. Portanto, com isso fazemos naturalmente a autoavaliação da nossa equipe, tudo aquilo que se faz da parte adversária, já lhe digo também, e desenvolver naturalmente tudo aquilo que nós queremos para a construção relativamente à nossa equipa, a tudo que é avaliação, autoavaliação, aquilo que nós fazemos em relação a trabalho com a equipa, que fazemos grupal, setorial, individual, com vídeo, naturalmente, em diferentes momentos da semana, do microciclo, mas, portanto, como eu lhe disse, é a parte central da organização, da modulação do treino e do nosso modelo de jogo. Relativamente ao adversário, numa base mínima de 3, pode chegar a 5, pode ir a mais, depende dos jogos. Depende se são fora, se são em casa, se o vídeo às vezes é interessante, se não é interessante. Quando eu lhe digo interessante, se vai ao encontro daquilo que é o perfil de jogo que nos vai encontrar a nós, está a perceber? Claro. Portanto, eles jogaram com uma equipa completamente fechada e nós vamos jogar com uma equipa que é um adversário direto, que joga o jogo pelo jogo completamente connosco, joga pressão alta, vai-nos pressionar na saída da área. Portanto, não vale a pena estarmos a perder muito tempo com outro tipo de jogos. Portanto, mas baseamos sempre numa base de 3, 4, 5, às vezes mais, jogos para ler o adversário. Falta-nos aí a parte quantitativa. Exatamente. Pessoalmente, sinceramente, para mim a parte quantitativa, e cada vez mais existem empresas a fornecer dados a todos nós, e às vezes estamos inundados por eles, não é? Eu tento não estar inundado, passo a um ou outro meu adjunto para fazer esse cleaning, não é? Digamos assim, para me chegar a mim só a parte importante. Mas serve acima de tudo para confirmar a avaliação qualitativa, não é? Ou quando existem para mim desvios na observação, que é, há coisas que saem claramente ou que não parecem lógicos. E eu às vezes vou à parte quantitativa a ver se há alguma coisa muito anormal. E depois volto à parte qualitativa, à minha parte qualitativa. Naturalmente, depois toda a outra parte, que é que não sei mas tudo aquilo que nós queremos ver na parte qualitativa, não é? Tudo aquilo que é estratégico, tudo aquilo que é, sei lá, identificar tendências evolutivas do jogo, mesmo que não seja em relação aos nossos adversários ou nós ver outras equipas, desenvolver a partir daí métodos de treino, que é importantíssimo, isso é muito importantíssimo. A outra parte que nós estávamos a falar, correlacionar com comportamentos técnico-táticos, naturalmente. Quando digo isso é associar movimentos padrão de adversários ou coisas a nós. Eu faço muita coisa, muitas vezes associo movimentos padrão e dar a solução para isso, não é? Que é importante. Mais do que estar a dizer o que é que eles fazem, é encontrar soluções para o problema, não é? Isso é o mais importante. E pronto, acho que se resume um pouquinho a isso, Francisco Alexandre. Muito bem. Obrigado. José Ferreira considera ser o professor ou seja, a sua maior referência ou tem outras? Se alguns dos treinadores que segue se influenciaram as suas ideias enquanto treinador, como por exemplo o percurso de Leonardo Jardim aí por terras francesas? Não, a única pessoa que me pode ter inspirado e motivado foi o professor, naturalmente, foi com ele que trabalhei. Eu respeito de todas as pessoas com quem trabalhei, desde o professor Carlos Diniz, que foi o primeiro no Atlético de Portugal, até o professor José Ferreira, que foi o último. Naturalmente todas tiveram a sua presença, mas naturalmente o professor teve com os seus ensinamentos sábios, não é? teve uma importância capital. Naturalmente há muitos treinadores em Portugal de elevada qualidade, portanto, mas o professor foi sem dúvida marcante na minha carreira. Muito bem. Falando um pouco ainda sobre referências, falámos a questão do professor José Ferreira, mas perceber quais é que são as equipas base, as equipas de referência que o Rui gosta de ver e analisar
para tirar algumas informações ou algumas questões que gosta, algumas dinâmicas que acha interessante depois aplicar à sua equipa? Tem alguma preferência a nível de equipas da atualidade? Eu já o referi, sinceramente, sou atraído pelo jogo vertical do Klopp. Sinceramente, não é pelo ter ganho ontem, não é? até porque já o disse em outras entrevistas. Sinceramente, gosto do jogo vertical dele. E se tem que referir mais alguém, tem que referir o Maximiliano Allegri, da Juventus, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Questionando aqui sobre a questão da equipa técnica, a composição da vossa equipa técnica, como é que estão divididos, e também em relação à estrutura de scouting do clube, como é que a equipa, como é que o Troia está organizado e quantos portugueses é que estão envolvidos nestas áreas? Português só o Gabriel. Está comigo, como adjunto. Depois, parte de scouting, não está muito desenvolvido no clube. Portanto, temos tentado profissionalizar. Vamos ver se para o ano melhora bastante. A parte de equipa técnica, como lhe disse, a parte do Gabriel, que é a pessoa responsável pela parte da observação. Embora o Gabriel está no campo, naturalmente comigo, é o meu adjunto principal também, está no campo de todo o que é a parte do treino. Temos o Roman, que é uma pessoa que também trabalha na observação, é ele que faz toda a observação de adversários e que faz tudo o que é cortes de adversários de nós. O Gabriel faz tudo o que é cortes, para além de todo o trabalho de adjunto de campo, faz tudo o que é cortes da nossa equipa. Portanto, preparação de reuniões grupal, setorial ou individual da nossa própria equipa, é o Gabriel que faz. Depois o Roman faz tudo o que é adversário, relativamente à preparação do adversário. Depois toda a parte final é comigo. Portanto, temos um metodólogo de treino, que é o Pascal, que tem todo o trabalho comigo de coordenação, todo o trabalho de prevenção, tudo que é ligado à parte de ginásio, tudo que é prevenção de terreno, ginásio, terreno, potenciação, é com o Pascal e comigo, e com o resto da equipa técnica, naturalmente, e o treinador do guarda-redes também é francês, chama-se Olivier. E Rui, que importância é que dá à área de scouting nos clubes por onde passou, e neste caso também no Troia? É fundamental. Mas veja, eu não sou manager do clube, Alexandre, não é? Claro. Eu não sou o manager do clube, eu sou o treinador principal. Eu sugiro, sei como fazer, dou indicações e depois, se fazem ou não fazem, já não é um assunto diferente, não é? Como se costuma dizer. Portanto, é fundamental, nomeadamente, quando há um nicho de mercado gigante em França. E precisamente por essa questão de haver um mercado enorme em França e com muita qualidade, seja mesmo nas divisões inferiores, quantas pessoas, para termos uma noção exata, quantas pessoas é que o Troia tem a nível de scouts? E se acredita que o scouting é mais valorizado em França ou em Portugal? Em França há muita gente também a trabalhar em scouting. Eu acho que em Portugal está muito desenvolvido, naturalmente. Está muito, muito desenvolvido. Em França também. E cada vez mais, e vocês vejam que não é a primeira vez que há clubes franceses a ir buscar jogadores portugueses neste momento. Claro. Não é a primeira vez e não vai ser a última. Não é? E a clubes não estamos a falar dos melhores clubes, estamos a falar... vocês lembram-se do Serri, que sai do Paços Ferreira para o Nice. E já não é o primeiro Serri que sai de clubes portugueses, que as pessoas... O ano passado saiu de Guimarães o lateral, e as pessoas, mas como é que ele vai para ali? Não é? Portanto, os clubes franceses estão atentos neste momento. Estão atentos a vários mercados, e um deles é o português. Portanto, neste momento há uma pessoa, mas como eu lhe disse, há uma margem de progressão enorme, gigante. Podemos fazer muito mais e melhor, naturalmente. E falou da questão de França estar muito virada também para o campeonato português. Quais é que são os campeonatos e os mercados onde vocês procuram mais jogadores? Se existe alguma preferência, claro. Não. Veja que se você reparar, na Liga 2 não há um historial de jogador brasileiro aqui. Mesmo na Liga 1 não há assim tantos, não é? Não há assim tantos. Portanto, porquê? Vocês conhecem a Liga Francesa, a Liga Francesa e a França têm as colónias africanas, portanto, a construção dos plantéis são muito africanos mais centrais, ou africanos da parte do norte de África, árabe.
Falamos de Marrocos, Tunísia, Algéria, portanto, falamos desse grupo de países. Portanto, a parte mais forte e o recrutamento é nesses países, que vêm de lá ou mesmo que já nasceram cá em França. Portanto, e a outra parte, da parte de ilhas, no outro lado, no Atlântico. Portanto, a fonte de recrutamento, ao contrário de Portugal, onde é muito brasileiro, não é? E outros países, no Brasil, aqui é completamente diferente, mas o recrutamento o scouting está a ser feito e os clubes franceses, há muitos clubes da Primeira Liga, neste momento, que assentam o seu scouting na Liga 2 e às vezes na terceira divisão. E com muito sucesso. Muito bem. Quais sente serem as maiores diferenças entre o futebol francês e o português? Sente que a Ligue 2 está perto do nível da Liga NOS? E se sim, em que aspectos, uma vez que já referiu em entrevistas que a segunda Liga Francesa é muito competitiva e uma das melhores ligas europeias? Eu referi, mas não fui eu que referi, foram os números que referiram isso, Francisco Alexandre. Foi confirmado por números aí estatísticos que a Liga 2 francesa é a liga mais competitiva, porque é onde o campeão ganha menos pontos. Ganha qualquer coisa como 62% dos pontos. Só, apenas. Ao contrário de Portugal, por exemplo, o campeão ganha mais ou menos 85%. Portanto, isso diz claramente. Portanto, se está ou não ao nível da portuguesa, isso não vou comentar em relação a isso, mas que é possível o primeiro classificado perder com o último, e não é muito complicado. Porquê? Porque os jogos são muito difíceis, são muito, muito, muito competitivos, a diferença é curta, mesmo o Metz, a diferença do Metz, agora estamos a falar de uma diferença e quando as equipas não conseguem, em termos de orçamento, vocês sabem, estamos a falar do último 6.5 para o Metz ou para o Lance, tem 35, ou 33, ou 34, ou 35. Estamos a falar de orçamentos gigantes, enormes e diferentes. Mas depois no terreno, a diferença é muito curta. É muito curta, dada a competitividade e a intensidade dos jogos na Liga 2. Muito bem. O Rui também já referiu que Portugal e França são países exportadores porque não conseguem reter os seus maiores talentos. Acredita que se isto não acontecesse, estas duas ligas podiam ombrear com os melhores do mundo? Eu não tenho dúvida disso, naturalmente. Só basta vocês olhem para a Liga Portuguesa e podem fazer essa observação. Em relação à Liga Francesa, onde eu estou nos últimos 4 anos, sem dúvida, se os clubes, se os jogadores estamos todos que saem muito prematuramente, não é? Como os Dembélés e outros que saem muito prematuramente, ficassem em França, a Liga Francesa ia umbrear com a Inglaterra ou com a Espanha, naturalmente. Neste momento é impossível, porque todos os top jogadores franceses saem para esses países para jogar. Mas a qualidade é imensa. Estamos a falar do país campeão do mundo, vice-campeão europeu. Exatamente. Portanto, a qualidade do jogador é imensa, a qualidade de trabalho é grande, e nós vemos que ao contrário do que as pessoas às vezes imaginam, não é os treinadores portugueses que chegam cá, não é linear ter sucesso. Não é linear. Não é uma coisa, vou lá, facilmente tenho sucesso. Não é assim. Não é assim. E vê-se que não é assim, não é? Os resultados estão à mostra, não é? A pessoa tem que trabalhar bem, tem que ter qualidade, tem que fazer a diferença, porque estamos a falar das ligas, na minha opinião, top 5, não é? Estamos a falar das top 5 ligas europeias, e para isso, para ficar, é preciso ter qualidade. Porque veja quantos treinadores portugueses estão nestas ligas, Francisco Alexandre. Veja quanto contam, aí estão 4, 5, 6 treinadores no máximo. Exato. Muito bem. E por falar em treinadores portugueses, e também de forma a terminarmos esta nossa conversa, que tem sido muito interessante, o Rui é o terceiro treinador português com mais jogos em França, atrás de Artur Jorge e Leonardo Jardim. Falarmos aqui um pouco sobre as suas expectativas pessoais. O objetivo é subir o Troyes e aumentar esse número a nível de jogos em França, ou procura, ou espera num futuro médio e longo prazo treinar outros campeonatos e até mesmo um possível ingresso no campeonato português?
Eu já ouvi, né? O meu foco neste momento, e então mais do que nunca neste momento, como compreendas, está em Claro. subir o Troyes à Ligue 1. Não faço futurologia, subindo à Ligue 1, a grande probabilidade é de ficar no Troyes e fazer a próxima época no Troyes na Ligue 1. Não escondo, e já o disse mais que uma vez, não escondo que tenho ambição de fazer como principal aquilo que fiz como adjunto, que é treinar clubes grandes como o Sporting, como o Panathinaikos, como o Braga, naturalmente. Isso é uma missão normal e ganhar títulos. Nós vivemos títulos. Ganhar títulos. Eu acho que isso é uma missão normal e espero que se faça a curto prazo. Mas isso é... Neste momento estou muito focado no Troyes e que nas próximas semanas consigo colocar o Troyes novamente na Liga 1. É isso, Pronto, é uma ambição normal e que nós deste lado aqui, pelo menos falo em nome da ProScout, que estamos a torcer por vocês. Obrigado, obrigado. Que vocês consigam todo o sucesso que desejam, alcançar todos os vossos objetivos e consigam subir com o Troyes esta temporada para que possamos ver-vos na elite do campeonato francês. Muito obrigado, Rui, pela sua disponibilidade e Obrigado por pelo esta convite. conversa muito interessante e desejamos as maiores felicidades para o resto da temporada. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Rui. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio de Scout Talks. Sigam as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e principalmente o nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!